Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados estaduais Geraldo Pudim, do PMDB, e Zaqueu Teixeira, do PT. Pudim, você acha que o governador tem realmente que fazer cortes, ou seja, é preciso cortar ainda, como sugeriu aqui o deputado Zaqueu, na carne, tirar ainda a gordura que ainda existe na administração para reequilibrar as finanças do Estado? Olha, eu penso na direção do deputado Zaqueu também, mas é preciso fazer assim, uma hierarquização dos problemas, né? Quando você não tem recurso, você imediatamente começa a discutir a questão de investimentos. Então você é obrigado a parar alguns investimentos e principalmente às vezes investimentos estruturantes que representam o desenvolvimento do Estado. Então o governo do Estado começa a ter dificuldades com relação à questão de investimentos e começa a cortar investimento. Depois que você hierarquizou e diminuiu os investimentos, você vai na questão do custeio. Aí você começa a cortar aqui e corta ali. E até atingir pessoal. Porque o que me parece, Pudim, é que está chegando na ponta. Digamos, a falta de recursos está trazendo consequências na qualidade do serviço. Por exemplo, vários prefeitos estiveram nesse programa dizendo que querem devolver as UPAs ao governo do Estado porque não recebem um centavo para a manutenção das UPAs, como havia sido acordado anteriormente. O prefeito de São João de Meriti disse isso, o prefeito de Quaquá, prefeito de Maricá disse isso, o prefeito de Belfort Roxo, todos estão, digamos, preocupados e dizendo que estão tendo que, digamos, bancar com recursos exclusivos do município as UPAs que estão instaladas, a despeito do acordo de que o governo do Estado iria compartilhar digamos, a manutenção desses postos de saúde, dessas localidades de saúde. Então, ou seja, está trazendo consequência na qualidade do serviço em áreas vitais. Isso é notório. Você atinge a segurança, vamos aqui daqui a pouco vai falar sobre a questão da segurança, do orçamento, você atinge a saúde, você atinge a educação, todos os setores são afetados quando não existe recurso. Né? Por exemplo, nós lá na Assembleia fizemos o dever de casa. Você, como primeiro secretário, a Assembleia, dentro desse espírito de corte, de contenção, também cortou na carne? Cortou na carne. O presidente Pisciani determinou à mesa diretora e com a participação de todo o colegiado dos 70 parlamentares que nós cortaríamos na carne. Quais foram os principais cortes? Os principais cortes. Nós diminuímos hoje, para você ter noção, já chegamos a 140 milhões de reais de redução. Conseguimos... Em que período? Nesse período de 8 meses. 140 milhões de redução de custos. De custos. Na área de pessoal e na área de contratos, principalmente e custeio, principalmente na área de custeio, na área de custeio, na área de pessoal e na área de contratos. Vou dar um exemplo aqui, claro. Nós podemos fazer lá um ato normativo da mesa, reduzindo linearmente os contratos em X%. Não, nós chamamos todos os fornecedores, os detentores de contrato com a Assembleia Legislativa, estipulando um valor mínimo de corte no contrato, sem que houvesse prejuízo da contraprestação de serviço. Teve contrato, por exemplo, nós cortamos quase 50%, né, de contrato, que houve margem para isso, sem que houvesse prejuízo da Assembleia. Então, nos contratos, nós conseguimos uma economia de quase 20 milhões de reais só na redução. Só nos contratos. Né? Fora a questão da redução do custeio da casa, houve redução em relação às bolsas de estudo, né? Houve redução em relação aos selos que são dos deputados. Então, isso foi uma medida que a nós... Esse conjunto de medidas produziu uma economia de 140 milhões, podendo chegar bem mais até o final do ano. O que eu quero dizer com isso? Que, neste momento, todos precisam fazer o dever de casa. A Assembleia fez o dever de casa. É preciso não só que o governador faça o dever de casa, mas também os prefeitos façam o dever de casa. Então, a gente percebe que, nesse momento, como disse aqui o deputado Zaqueu, a crise não está só no governo do Estado. A crise geral está no governo federal, está nos governos estaduais e nos governos municipais. Eu acho que se todos nos unirmos neste momento de crise, é possível superá-la, né? É óbvio, com prejuízo na prestação de serviço. Isso não adianta tapar o sol com a peneira, mas é preciso enfrentar o problema e resolver. Eu estou diante aqui também de um deputado, mas de um delegado de polícia. Zaqueu, como é que você está vendo o impacto da crise na segurança pública? Você acha que o aparato de segurança pública do Estado está oferecendo um serviço de menor qualidade também por conta da crise? Ou seja, a segurança pública não está a contento porque não há recurso para bancar os programas de segurança pública ou não? Olha, a segurança pública nunca teve tanto recurso quanto tem nos governos que teve, nos governos do Sérgio Cabral e do Pezão. Não há o que reclamar de recurso na segurança pública.
nós temos que buscar a melhor gestão desses recursos. O governador está com dificuldade hoje em contratar novos policiais, porque aí são recursos adicionais para contratação. Agora, sob o ponto de vista da máquina administrativa, se você administrar bem os recursos que lá tem, dá para fazer muita coisa. E eu digo isso porque chefei a Polícia Civil com 0 recurso. Nós temos policiais que estão aí para o enfrentamento, que trabalham diuturnamente, precisam do reconhecimento. Agora, não dá para você dizer, olha, não tem recurso, porque isso, a lei orçamentária não diz isso. Com relação à saúde, nós estamos com a baixa execução orçamentária da saúde. A saúde tem que executar 15% do orçamento do Estado, só executou 9%. Então, por isso que os prefeitos podem estar tendo problema no que diz respeito ao repasse. Mas 15% é o mínimo constitucional, né? Mas se nós estamos chegando a novembro, está com 9% de exexecução, mas isso falta executar 6% então vai ter ainda. que executar 6% em 2 meses. Porque senão se configura aí uma transgressão do que estabelece a Constituição do Estado. É crime de responsabilidade. Exatamente. Então eu acredito que essa falta de pagamento vai ser resolvida porque a execução orçamentária está baixa na Secretaria de Saúde. Com relação Mas a que se deve essa baixa execução na Secretaria de Saúde? Aí é o secretário quem tem que dizer se é a falta de recursos na hora de liberar o financeiro para ele poder fazer a execução orçamentária. O que nós acompanhamos pelo CIAF, pelo sistema de 9% está muito abaixo, ainda que proporcionalmente, quer dizer, nós temos aí 10 meses de administração, ainda que proporcionalmente 9% é muito baixo, né? Porque para você executar 6% em 2 meses, e outra, quer dizer, há algumas situações em que há necessidade de se investir em saúde mais do que os 15%. Quer dizer, claro. Se nós estamos com 9%, a situação é gravíssima. A situação é gravíssima. Então, é um quadro muito, muito ruim que eu vejo na saúde. Mas eu tenho certeza que o governador vai conseguir empurrar a máquina administrativa para fazer a execução e aí pagar os prefeitos que não estão recebendo a UPA. Mas aqui, ainda na questão da segurança, o secretário Beltrame tem dito que faltam programas sociais, que as UPPs estão com problemas, que as UPPs estão falhando em alguns territórios por conta da ausência de um programa social paralelo que deveria ser complementar à presença policial nas comunidades. Como é que você vê esse tipo de argumentação dele e que saída você acha que existe para as UPPs? Porque as UPPs, me parece, foram lançadas com muita expectativa, geraram inicialmente um resultado extraordinário, mas depois de certo tempo começou a se perceber que as UPPs hoje convivem com o crime organizado onde estão instaladas. Há uma convivência, quer dizer, a todo momento. Hoje chegou a certeza de que em partes da Rocinha ainda sobreexiste o crime organizado, com tráfico ostensivo, em outras partes não. É como se o território tivesse sido dividido. E assim em outras regiões, ou seja, as UPPs já não geram uma expectativa tão positiva. Óbvio que são importantes, óbvio que devem continuar, óbvio que devem ter investimentos maiores, mas elas não produzem os resultados tão auspiciosos que produziram logo que foram lançadas. Ricardo, desde o início da implantação das UPPs, nós temos alertado da falta de complementariedade desse programa. E o secretário de Segurança não pode jogar para o lado aquilo que é responsabilidade dele. É responsabilidade do secretário de Segurança prover segurança pública. Só que na UPP, ele só colocou uma perna da atuação policial. O sistema policial nosso tem polícia ostensiva, que é a polícia militar, e polícia investigativa, que é a polícia civil. Ele só colocou a polícia militar. Com isso, os criminosos migraram. As regiões do interior do estado e Baixada Fluminense receberam todo esse legado criminoso. Eu hoje não consigo andar mais com tranquilidade na minha cidade, porque tem pontos controlados pelo tráfico armado. E o segundo erro... A sua cidade é Queimados. Queimados, cidade de Queimados. O segundo erro, para além de não fazer a integração das duas instituições nos territórios a serem pacificados, foi achar que a droga pode viver com tranquilidade nesses territórios. Ora, você não pode permitir uma convivência deixando que a droga possa coexistir, porque a droga financia, traz as armas, então você não pode deixar de fazer o enfrentamento às drogas, porque são elas que financiam o tráfico. Então,
achar que você vai permitir, olha, se não tiver arma, a droga não me causa problema, causa sim, porque essa droga vai ser vendida, vai patrocinar o tráfico, e o tráfico que migrou para outras regiões vai se fortalecer com as armas de outras regiões. Então, com a presença da Polícia Civil, só complementando, nas UPPs haveria, digamos, uma complementariedade que permitiria maior eficiência, digamos, dos resultados dessas UPPs? Civil investigando, Polícia Civil dentro das comunidades. Tanto é que ele buscou a correção de rumo mais adiante, mas só colocou em 2 unidades. Quais são as unidades? Na Rocinha ele colocou a Polícia Civil. Tem uma delegacia na Rocinha. E no Alemão ele também colocou a Polícia Civil. Agora, quando você fala dos investimentos sociais, vai lá no Alemão para você ver a quantidade de investimentos sociais que foram feitos. Foi feito investimento na saúde, foi colocado escola, foram abertas vias, foi colocado projeto de acessibilidade. Isso tudo é investimento social. Então, quando ele diz, não tem investimento social, ele está, de fato, deixando de assumir a responsabilidade enquanto secretário de Segurança, que é prover segurança pública. E isso ele não pode... Só fazer uma observação. Eu concordo com a análise que o deputado Zaqueu está colocando, mas é o seguinte, quando tudo falhou, sobrou para a polícia. Eu vejo que essa questão, ela se dá e a polícia é que aponta. Né? Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, quanto a Segurança Pública. É preciso rever os conceitos com relação à questão das políticas públicas que o Estado está implementando, que estão gerando esse tipo de necessidade, de você implantar uma OPP numa comunidade que foi permitido. Isso não é culpa de governo A, de B ou de C. Ao longo do tempo, as políticas públicas foram se deteriorando. E aí, ao final, sobra para a polícia. E entrar só com o braço armado, que é a polícia ostensiva, ou com a polícia investigativa, ela não é a solução do problema. É preciso rever o conceito das questões que estão efetivamente levando a isso. Mas, Pudim, impunidade absoluta gera cometimento de mais crimes. Sem impunidade, ela é combatida pela polícia investigativa. Então, se você não tem um investimento adequado, você não consegue fechar o ciclo da segurança. E é por isso que eu coloco que o secretário não pode empurrar o problema para o lado, ele tem que assumir a responsabilidade de ser o condutor da política de segurança. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.